Olá, o Se Liga na UFG está no ar e no episódio de hoje vamos falar sobre a vida no palco e nos bastidores. Você vai saber um pouco mais sobre os estudos de violão na Universidade Federal de Goiás, conhecer um projeto que usa a música para falar do controle e prevenção de doenças infecciosas e muito mais. Fique ligado, o programa de hoje está apenas começando. E olha só, se engana quem acha que a vida de artista é fácil. No caso de instrumentistas, a música é fruto de muito estudo, trabalho e dedicação. Confira. Olá, meu nome é Werner, eu sou professor de violão da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás e estou aqui para falar um pouco da atividade do violonista e da Semana do Violão que ocorre aqui no Centro Cultural da UFG. A Semana do Violão ela se estrutura a partir de um projeto de extensão registrado na UFG e tem por objetivo promover uma atividade intensa de aulas, concertos, palestras, workshops e minicursos voltados para os alunos da UFG e para os alunos das demais instituições de ensino que lecionam violão no estado de Goiás. Toda a carreira profissional ela exigirá em maior ou menor grau uma certa quantidade de tempo dedicado, de esforço pessoal, de investimento pessoal. Isso não é diferente com as carreiras musicais e não é diferente com a cultura violonística, com a execução do violão. De modo que o resultado que ele pretende obter no decorrer da sua futura carreira, que começa justamente quando ele está em formação, depende proporcionalmente do seu empenho e da sua dedicação, como em qualquer outra carreira. Para você ter ideia, existe uma disciplina chamada apresentação pública, em que o aluno apresenta entre 5 e 20 minutos de música. Só que essa disciplina confere ao aluno 96 horas de trabalho. Ou seja, para ele apresentar esses 5 a 20 minutos de música, ele tem por trás disso pelo menos 96 horas de empenho, de trabalho, de dedicação para aquele repertório que ele vai executar na disciplina. Então há realmente uma relação dessa, não é somente a quantidade, mas uma quantidade de tempo inteligentemente utilizada. Isso reflete lá na frente na hora da performance. E a performance, óbvio, ela não é do mesmo tamanho do estudo, o estudo é muito maior. Vamos comparar assim que a performance é a ponta do iceberg e o estudo ele está ali por baixo, né, oculto. E para falar sobre a vida nos palcos e nos bastidores, o Se Liga na UFG recebe Alexandre Nunes, que, entre tantas coisas, é professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e coordenador do FUGA, o Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás. Olá, professor, seja bem-vindo ao Se Liga na UFG. Olá, Marcelo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olá, professor. Bem, professor, nós acabamos de ver aí com o professor Werner Aguiar que a vida de um violonista ela é repleta de muita dedicação, estudo e muito trabalho. Por que as pessoas, de uma maneira em geral, elas ainda acham que as artes ela não é um campo sério de trabalho e de atuação profissional? Então, Marcelo, isso é muito curioso e é muito comum no campo das artes. Eu acredito que está muito relacionado ao fato das artes terem essa estreita relação com o prazer, com a diversão. Então, a gente, enquanto público, espectador, a gente sempre se relaciona com a arte a partir dessa dimensão. E a gente tem uma cisão muito grande na nossa cabeça mesmo, né? Na sociedade, de maneira geral, com relação a essas duas dimensões, trabalho e prazer, diversão. Então eu acho que de algum modo a arte ela cumpre um lugar que permite ao indivíduo nesse contato com a sua própria dimensão existencial, digamos, né? E aí nesse contato dela com a sua dimensão existencial, eu acho que ela tem dificuldade às vezes de compreender quem não é do campo da arte, né?
que apesar dela ter esse espaço de diálogo com o seu prazer, com a diversão, existe na atuação, no desenvolvimento disso, um longo trabalho que está associado. Então, eu acho que todos os trabalhos, além da arte, precisam de uma conexão maior com essa dimensão, assim como a arte, sem dúvida, quando a pessoa começa a formação, ela precisa ter uma consciência plena de que é trabalho, exige dedicação e esforço muito grande ali. Certo. Quando o senhor fala que exige uma dedicação e esforço muito grande, eu queria que o senhor falasse também quais são as vantagens de uma formação acadêmica, como um curso de graduação e pós-graduação, para o artista e outros profissionais da área. Então, a arte é esse campo aberto, né? Então a gente não necessariamente precisa de uma formação acadêmica para atuar. Agora, ela dá, sem dúvida, uma base, eu acho, e margens de conhecimento que são fundamentais para o artista, principalmente na contemporaneidade, quando a gente tem uma produção extremamente vasta de produtos culturais, muitos desses de baixa qualidade muitas vezes, né? E também uma diversidade muito grande. Então a universidade ela consegue dar ao artista de hoje uma compreensão histórica, uma compreensão, digamos, teórica também, e uma capacidade de se situar e de poder situar o seu trabalho no meio em que ele está inserido, saber exatamente onde o seu trabalho está. Sem contar também com a possibilidade dele ter uma formação sistematizada com artistas, professores, através dos quais ele vai estar pegando muito dessa experiência, né? Claro que ele pode pegar experiência também com as pessoas que estão, artistas que atuam fora, mas dentro da universidade ele faz isso de maneira muito mais sistematizada e muito mais organizada e tem a possibilidade de ter uma atuação artística muito mais forte. Ok. Professor, já a gente continua essa conversa. O Se Liga na UFG vai agora para um intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta para falar mais sobre a vida nos palcos e nos bastidores. Fique com a gente. Se Liga na UFG está de volta, hoje falando sobre a vida nos palcos e nos bastidores. Por isso recebemos em nosso estúdio Alexandre Nunes, que, entre tantas coisas, é professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e coordenador do FUGA, o Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás. Professor Alexandre, o senhor estava falando que tem cerca de 30 anos aí como artista. Até hoje o senhor escuta questionamento do tipo, para que serve a arte? Se o senhor escuta, eu queria saber qual é a resposta que o senhor usa nessa situação. Eu diria que eu escuto todos os dias de mim mesmo, inclusive, e é uma questão, né, que eu acho que nesses momentos que a gente tem vivido, inclusive, ela às vezes se torna até mais recorrente, né? Eu acho que tem duas coisas implicadas aí. Uma das coisas é exatamente que a arte remete a uma questão muito existencial do sentido da própria vida, né? E a outra, que eu acho que também está implicada, é uma questão do utilitarismo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, um dia desse eu estava lendo uma pequena reportagem sobre uma descoberta científica e tal, que era muito interessante do ponto de vista da física. E por si só ela já era muito interessante dentro desse contexto de autoconhecimento. E aí então a reportagem continuava dizendo, isso vai servir para tal coisa. Então a gente tem um vício muito grande de que as coisas têm uma espécie de utilidade objetiva, prática, imediata, e nem sempre isso é positivo. Então, de frente à arte, a gente tem que esquecer um pouco o utilitarismo e o próprio ato de existir, e a arte eu acho que ela nos coloca dentro dessa dimensão de existir, de estar vivo, né, em relação ao poético, ao belo, né, incluindo o grotesco também nisso tudo, e a função dela eu acho que primordial está aí nesse campo. Certo. Bom, professor, nós vamos aproveitar agora, então, para conhecer um outro projeto da UFG, que é o Cantafem, da Faculdade de Enfermagem. O objetivo desse trabalho é incentivar pessoas, principalmente crianças, a criarem paródias de músicas sobre alguns temas da área da saúde. Vamos ver. Meu nome é Ana Clara Tipo, coordeno o NEPI e hoje eu vou contar para vocês o que é o Cantafem, esse maravilhoso festival de paródias.
Bom, o NEPI é um núcleo de estudos e pesquisa em prevenção e controle de infecção. Esse núcleo foi criado em 1991, fundado em 91 pela professora doutora Milka Severino, e é talvez o núcleo mais antigo da escola, né? E pelo nome, o que nós fazemos são trabalhar com medidas de prevenção e controle de infecção. Nós fazemos essa jornada já há bastante tempo, é uma das ações de extensão do núcleo, onde nós temos a oportunidade não só de atualização, mas também de dar visibilidade aos trabalhos que nós desenvolvemos no nível de pós-graduação aqui na escola, nessa linha de pesquisa. O CantaFem, ele nasceu, na verdade, de uma tese, de uma dissertação de mestrado, a ideia inicial, porque as estratégias que nós usamos nessa dissertação de mestrado, que eram estratégias de incentivo à higienização de mãos, nós achamos que elas poderiam ser melhor utilizadas. E uma delas foi a gravação de um CD pela rádio universitária com paródias alusivas à higiene de mãos. E aí nasceu o CantaFem. O CantaFem, ele tem assim, o seu espaço não só no NEPI. A gente passa quase todo o tempo pensando no CantaFem, né? Se preparando para o CantaFem que virá e discutindo como foi o CantaFem anterior. É um momento de socialização, é um momento muito agradável, né, do núcleo, e ele tem um papel importante no interior da FEM também, porque esse núcleo de prevenção e controle de infecção, ele acaba neste momento agregando alunos de todos os períodos, de todas as áreas, de todos os núcleos. Então é um momento muito importante, porque consegue, de uma forma muito alegre, né, e lúdica, unir as pessoas em torno de um tema que é muito sério, que é a questão do controle das infecções. Bem, professor Alexandre, a gente sabe que a arte ela significa muito também nos bastidores, né? Eu queria que o senhor falasse agora um pouco desse lado, fora dos palcos, e quais são as possibilidades de formação para quem deseja seguir por esse caminho. Então, essa pergunta é muito oportuna, porque a gente tem esse contato com a arte sempre coloca a gente em relação com quem está em cima do palco, né? E, sem dúvida, o conhecimento dos bastidores é muito importante e dá uma outra dimensão também da arte que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Aqui na UFG, eu vou falar do campo onde eu atuo, né? Uhum. Então, aqui na UFG tem um campo muito forte que a gente criou em formação de nível de graduação, que é exatamente o campo da direção de arte, que foi a denominação que a gente usou aqui, né? Que ela abarca exatamente esse campo que é exatamente o campo artístico que não está em cima do palco, mas que é fundamental para quem está em cima do palco. E a direção de arte ela é muito curiosa. Quando os alunos entram no curso, então a primeira coisa que a gente faz, tem uma disciplina inclusive chamada Fundamentos da Direção de Arte, que é exatamente esclarecer o que é a direção de arte. Certo. Porque as pessoas veem a expressão em diversos lugares e cada um tem uma imaginação sobre aquilo, mas a maior parte dos alunos não tem clareza o que é a direção de arte. Então a gente começa esclarecendo, eu acho que a gente pode talvez conversar um pouco agora sobre isso e trazer um pouco de esclarecimento sobre isso. A direção de arte é exatamente esse campo, que a gente pode dizer que é um campo de atuação dos bastidores, que trata de tudo aquilo que diz respeito às visualidades, a gente poderia chamar assim, ou a plástica de uma cena. Certo. Então aquilo que diz respeito, por exemplo, a esse lugar onde a gente está aqui, esse estúdio, né? Isso aqui tem uma direção de arte que foi trabalhada, que foi pensada, que foi organizada com diversos profissionais, né? Tem a questão também de figurino, de maquiagem. Tudo isso são elementos fundamentais para a boa execução, seja de um espetáculo, seja de um filme. Professor, esse curso ele atrai qual perfil de aluno? Esse curso ele atrai um perfil de aluno muito eclético, na verdade, mas grande parte desses alunos tem um interesse grande no campo do audiovisual. Grande parte, tem uma outra parte que é de profissionais do próprio teatro que não tem interesse de formação como ator ou diretor, às vezes porque já atuam ou porque não atuam mesmo e querem conhecer esse outro lado, né?
Principalmente esse público que a gente atinge. Tem muita gente interessada e tem algumas pessoas que têm interesse na arte de uma maneira mais geral, mas não tem muita clareza exatamente do que quer e vai se encontrar muito nesse processo. Ok. Bom, o Se Liga vai para outro intervalo, mas é rápido, não saia daí. Se Liga na UFG está de volta, hoje falando sobre a vida nos palcos e nos bastidores. Por isso recebemos em nosso estúdio o Alexandre Nunes, que é professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e coordenador do FUGA, o Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás. Professor Alexandre, qual é a situação de Goiás hoje, quando a gente pensa em arte, falando tanto do mercado de trabalho quanto das questões estéticas? Eu acho que Goiás, no nosso panorama brasileiro atual, ele tem despontado, eu acho que com grandes inovações e com grandes produções. Eu até preferia, nesse momento, não citar casos específicos, porque quando a gente cita casos específicos, a gente sempre acaba cometendo uma injustiça. Mas, tanto do ponto de vista da formação que a gente dá aqui na UFG, eu acho que a gente tem trazido respostas a nível nacional muito boas. Inclusive, uma delas é o curso de Direção de Arte que a gente criou aqui e que tem tido uma repercussão muito positiva no panorama nacional. Como a produção cultural goiana, eu acho que ela tem crescido muito e ela tem conquistado um espaço muito significativo na sociedade. Inclusive, artistas goianos trabalhando em colaboração com artistas de outros estados. Existe um trânsito muito importante, talvez até pelo fato de Goiás ficar no centro-oeste, meio nesse centro do Brasil. Isso às vezes facilita um diálogo com diversos segmentos, diversas partes do Brasil, né? Então, facilita diálogo às vezes com o norte do país, o nordeste, facilita o diálogo com o sudeste, com o sul. De algum modo, essa localização ajuda muito. E mercado é sempre uma coisa em construção, né? Porque a gente está lidando com o campo da arte, o campo da cultura, que é um campo instável, né? Então, são muito importantes todos esses projetos de lei que funcionam no país, porque existe uma necessidade, uma função social muito grande. O governo tem que cumprir essa meta, né, de ter financiamento de projetos que têm qualidade, né? E acho que, de maneira geral, seria preciso pensar maneiras de fazer a economia da cultura funcionar cada vez melhor e mais independente. Mas eu acho que Goiás não está de modo algum atrás. Eu acho que ela está bem situada no panorama nacional. Certo. Professor, já para a gente encerrar, o senhor acha que o artista do século XXI, ele precisa unir a formação artística, o mercado de trabalho e também essa formação acadêmica numa espécie de tripé? Ou o senhor acha que essa composição ela não é necessária? Ela é uma composição muito boa, mas não é necessária. Há pessoas que não fazem essa opção e conseguem fazer um grande trabalho, né? Digamos que uma pessoa que não tem o pé da formação acadêmica, a gente conhece grandes artistas que não têm essa base e ao mesmo tempo tem um trabalho muito consistente e muito forte, né? Outros não têm uma base muito forte na questão do mercado, digamos, né? Tem artistas que têm uma certa independência em relação a isso, tem uma produção. Às vezes tem outros meios de subsistência, né? Que o artista, muitas vezes, ele tem que ter meios alternativos de subsistência e faz uma produção muito conforme o seu desenvolvimento natural, né? Então isso é muito relativo, embora esse tripé, para mim, seja uma grande referência para o artista no século XXI, sim. Eu recomendaria ele, mas ele não é uma necessidade. Ok. Professor Alexandre Nunes, muito obrigado por sua participação. Por hoje a nossa conversa ela se encerra por aqui. Obrigado, Marcelo. E até uma próxima. Obrigado a todos vocês da TV UFG e estou aqui sempre para a gente estar colaborando com essas discussões. Bom, professor, antes de o senhor ir embora, eu gostaria de convidá-lo para assistir conosco mais um Vida no Campus. O objetivo desse quadro é apresentar histórias de vidas ligadas à UFG. Hoje nós vamos conhecer uma bióloga que entrou na UFG para cursar pós-graduação na área de genética e está terminando o seu doutorado. Olá, meu nome é Vanessa Bernardes, eu sou bióloga e eu estudo no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UFG. E agora eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Vamos lá?
O meu primeiro contato aqui na UFG, na realidade, não foi pelo espaço das profissões, como aconteceu com muitos amigos meus e muitos alunos atualmente, que eu acho muito inovador, porque eu acho que na minha época ainda não tinha, quando eu entrei na graduação em 2008. E aí o meu primeiro contato, inclusive, foi num evento que ocorreu aqui na UFG, que é o SPPC, que é a Semana Brasileira de Progresso e Ciência, que foi realizada aqui na UFG. Eu achei fantástica essa universidade, a estrutura que ela tem para os alunos, o tamanho, ter um prédio inteiro só para ciências biológicas, que atualmente agora são 5 prédios, né? Depois do programa Reúne. E a UFG atualmente é uma instituição muito grande e que abrange muitos estudantes, e eu acho que esse é o diferencial dela, que ela faz a diferença na vida dos estudantes. Eu entrei aqui na UFG em 2012 no programa de Genética e Biologia Molecular, e para mim foi uma surpresa, porque eu não fiz minha graduação aqui na UFG, eu fiz minha graduação na UEG. E aí aqui em Goiânia não existia programa de pós-graduação em genética, que é a área que eu queria. Então eu formei em 2011 e aqui na UFG, no final de 2011, abriu esse programa de pós-graduação. Então eu participei da primeira turma de pós-graduação desse programa de Genética e Biologia Molecular aqui da UFG. E aí eu dei continuidade nesse programa, fiz o meu mestrado aqui, e agora eu continuei com o meu doutorado e atualmente eu estou então no meu último ano de doutorado aqui no UFG, e eu durante todo esse tempo, durante esses 7 anos, eu trabalhei aqui nesse laboratório, que é o Laboratório de Genética e Biodiversidade. Então, agora que eu estou finalizando a minha pós-graduação, o motivo que me levou a fazer uma pós-graduação é porque eu pretendo ser uma professora universitária. E eu queria muito, se abrisse um concurso aqui na UFG, trabalhar aqui na UFG como professora universitária. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na grade de programação da TV UFG. Ainda vai rolar muita coisa boa por aqui hoje, hein? Aproveite também para acessar o nosso site, onde todos os nossos programas estão disponíveis para visualização gratuita. Lá você encontra também diversas informações, material exclusivo e, claro, tem acesso a todas as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!